Muitas pessoas, ao desfrutarem de frutas, acreditam sinceramente em seus benefícios incondicionais para a saúde, mas às vezes descobrem que esses presentes da natureza podem trazer mais malefícios do que benefícios. Essa verdade surpreendente, mas muitas vezes inconsciente, torna-se relevante para uma parte significativa da população idosa. Neste material, serão detalhadamente examinadas 6 frutas comuns que podem representar um perigo para a saúde, especialmente para aqueles que sofrem de diabetes, doenças renais ou cardiovasculares. No entanto, não há motivo para preocupação. Também serão oferecidas recomendações para o consumo seguro de frutas. O conhecimento adquirido hoje ajudará os leitores a prevenir sérios problemas de saúde e a manter o vigor e a energia por muitos anos. 1. Carambola. Vamos focar em uma fruta que muitas vezes permanece nas sombras, a carambola ou fruta estrela. Com suas fatias impressionantes em forma de estrela, tonalidade amarela vibrante e um intrigante sabor agridoce, a carambola se apresenta como uma iguaria exótica, capaz de adicionar um toque festivo a qualquer dia. Essa fruta, que pode ser encontrada em feiras de agricultores ou na seção de frutas tropicais de supermercados, frequentemente desperta o desejo de experimentar algo novo e incomum. Para muitos, ela parece a personificação de uma escolha saudável e original, baixa em calorias, rica em vitamina C e antioxidantes. Mas é aqui que reside o problema. Para os idosos, especialmente aqueles que enfrentam problemas renais, essa fruta aparentemente inofensiva pode se transformar em uma ameaça oculta, à vista de todos. A ameaça oculta, carboxina. O que torna a carambola tão arriscada? A resposta está em uma toxina pouco conhecida, chamada carboxina, que é naturalmente encontrada nesta fruta. Em um organismo jovem e saudável, os rins funcionam como um sistema de filtragem altamente eficiente, removendo rapidamente a carboxina da corrente sanguínea. Nessas condições, nenhum dano é causado e nenhum problema surge. No entanto, com o envelhecimento, os rins perdem sua energia e eficácia anteriores. Este é um processo natural de envelhecimento. A função renal diminui gradualmente com o tempo. Para os idosos, isso significa que a carboxina não é eliminada do corpo com a mesma eficiência. Em vez disso, ela permanece no sistema, acumulando-se na corrente sanguínea e criando um terreno fértil para o desenvolvimento de sérias complicações de saúde. O alerta real, a história de John. Para ilustrar vividamente o perigo potencial, vamos à história de John, um aposentado de 72 anos que vive em Tampa, Flórida. John era um exemplo de pessoa que levava uma vida consciente. Ele se orgulhava de seus hábitos saudáveis, caminhadas diárias, consumo abundante de água e uma dieta rica em frutas e vegetais frescos. Um dia, enquanto olhava a seção de produtos, ele notou a carambola e decidiu que seria uma adição interessante e nutritiva à sua dieta matinal. Ele começou a adicioná-la aos seus smoothies, desfrutando da doçura suculenta e da oportunidade de experimentar algo novo. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeitamente normal, mas então começaram a surgir mudanças sutis. John começou a sentir tontura, inicialmente nada sério, apenas uma leve instabilidade ao se levantar. Depois, veio a confusão mental. Ele podia entrar em um cômodo e esquecer por que havia ido lá, ou ter dificuldade em encontrar as palavras certas durante uma conversa. Ele atribuía isso a um dia longo ou, talvez, a ingestão insuficiente de água. Mas logo a fadiga o atingiu como um trem de carga. Ele se sentia completamente exausto, mal conseguindo lidar com as tarefas diárias. Uma manhã, a situação tomou um rumo aterrorizante. Ele acordou, olhou para o calendário e não conseguia se lembrar que dia era. Sua família, alarmada com a desorientação, o levou imediatamente ao pronto-socorro. Após inúmeros exames, tomografias e uma análise detalhada de seu histórico médico, os médicos determinaram a causa: toxicidade por carambola. Descobriu-se que John tinha uma doença renal leve que nunca havia sido diagnosticada ou manifestada até aquele momento. A carboxina da carambola se acumulou em seu corpo, sobrecarregando seus rins enfraquecidos e danificando seu sistema nervoso. Sua história não é apenas uma coincidência, é um lembrete vívido de quão enganosa essa fruta pode ser. Porque idosos estão em risco. A experiência de John não é um caso isolado. A Fundação Nacional do Rim alerta que mesmo uma pequena porção de carambola, seja algumas fatias ou uma única fruta, pode representar um perigo de vida para idosos com função renal comprometida. E aqui está uma estatística preocupante. 1 em cada 3 adultos com mais de 65 anos sofre de alguma forma de doença renal, de acordo com o Instituto Nacional de Diabetes, Doenças Digestivas e Renais. O que é ainda mais alarmante é que muitos deles nem sequer sabem de sua condição. A doença renal pode ser silenciosa,
desenvolvendo-se sem sintomas óbvios até que algo como a carambola empurre para um ponto crítico. Portanto, mesmo que uma pessoa se sinta bem e presuma que seus rins estão em perfeitas condições, há uma chance de que não estejam. O consumo de carambola nessas circunstâncias torna-se um jogo arriscado que não vale a pena. Como a carambola afeta o corpo? Vamos detalhar o que exatamente acontece quando a carboxina permanece no sistema do corpo. Essa toxina não é apenas um pequeno incômodo, é uma neurotoxina, o que significa que ela atua especificamente no sistema nervoso. Veja como isso pode se manifestar: tontura e confusão mental. Estes são frequentemente os primeiros sinais de alerta. A toxina interrompe a transmissão normal de sinais no cérebro, causando uma sensação de instabilidade e nebulosidade mental. Fadiga severa. Quando o corpo luta contra a toxina, ele esgota energia, tornando até mesmo tarefas simples exaustivas. Problemas de memória. Como a experiência de John mostrou, a memória de curto prazo pode piorar, transformando dias comuns em um borrão desorientador. Convulsos. Em casos mais graves, a carboxina pode estimular excessivamente o sistema nervoso, causando convulsões. Coma. Se o acúmulo se tornar extremo e não for tratado, o envenenamento por carambola pode levar ao coma, um resultado raro, mas documentado na literatura médica. Além do caos neurológico, deve-se considerar a sobrecarga renal. Quando os rins não conseguem filtrar a carboxina, ela não fica lá inofensivamente, ela danifica ativamente o sistema. Estudos, como os publicados no Clinical Journal of the American Society of Nephrology, mostraram que a carambola pode até causar lesão renal aguda em pessoas com doenças pré-existentes, transformando um problema leve em uma crise em grande escala. O apelo e o engano da carambola. Então, por que os idosos continuam a procurar a carambola, apesar desses riscos? Não é difícil entender seu apelo. A carambola possui um charme exótico. Sua forma única e origem tropical a tornam especial, diferente das maçãs e bananas comuns. É doce e suculenta, com sabor refrescante, ideal para um lanche ou para decorar. Além disso, é frequentemente anunciada como um superalimento, rico em vitamina C, fibras e antioxidantes, qualidades que parecem perfeitamente adequadas para idosos que se preocupam com a saúde e buscam melhorar sua dieta. Mas para aqueles com rins comprometidos, essa escolha saudável é um lobo em pele de cordeiro, escondendo um perigo real sob a máscara de utilidade. Alternativas seguras para satisfazer o desejo por frutas tropicais. A boa notícia é que não é necessário abrir mão completamente dos sabores tropicais para se manter seguro. Existem muitas opções deliciosas que também são benéficas para os rins. Considere as seguintes: peras asiáticas. Elas oferecem uma textura crocante e suculenta, algo semelhante à carambola, mas sem o risco tóxico. Além disso, são ricas em fibras e vitamina C. Pitaia, fruta do dragão. Tão exótica quanto a carambola, com sua casca rosa vibrante e polpa salpicada, a pitaia é absolutamente segura e rica em antioxidantes. Manga. Doces, suculentas e cheias de frescor tropical, as mangas são uma escolha óbvia para idosos que buscam uma alternativa segura e verdadeiramente prazerosa. Mamao. Essas frutas têm uma textura amanteigada e contêm vitaminas A e C, sem apresentar nenhum perigo para os rins. Cada uma dessas frutas proporciona uma agradável sensação tropical sem riscos, permitindo desfrutar da comida com tranquilidade e confiança em sua segurança. Conclusão. Em última análise, a comida deve ser uma fonte de nutrição e alegria, não um jogo de roleta com a própria saúde. A carambola pode parecer tentadora na prateleira da loja, com seu brilho e a promessa de um sabor exótico. No entanto, para os idosos, especialmente aqueles com problemas renais, é um risco que não vale a pena correr. O perigo potencial de tontura, confusão, convulsões ou algo pior supera em muito quaisquer benefícios nutricionais que ela possa oferecer. Portanto, da próxima vez que surgir o desejo de colocar carambola em sua cesta, pense duas vezes. É melhor deixá-la, escolher uma alternativa mais segura e permitir que seus rins e sistema nervoso respirem aliviados. 2. Uvas. Agora, vamos falar de uma fruta que é um item básico em quase todas as casas: as uvas. São um petisco prático, do tamanho de uma mordida, cheio de doçura suculenta e frequentemente aclamado como um lanche saudável. Podem ser encontradas em lancheiras, fruteiras e até como um lanche rápido em um dia agitado. À primeira vista, as uvas parecem uma escolha completamente inocente e saudável, uma espécie de doce natural, certo? No entanto, para os idosos, essa fruta aparentemente inofensiva pode esconder alguns perigos inesperados. Em particular,
As uvas apresentam dois riscos significativos para a saúde da geração mais velha: picos repentinos de açúcar no sangue e um risco surpreendentemente alto de engasgos. Talvez agora surja a perplexidade de como algo tão pequeno e simples como uma uva pode se tornar um problema. Afinal, ela não contém aditivos artificiais e não é embebida em xarope. Mas não se deve deixar que seu tamanho ou apelo natural enganem. Há mais nessa história do que parece. Vamos analisá-la passo a passo para que fique claro por que essa fruta merece uma atenção mais cuidadosa, especialmente com o avanço da idade. A surpresa açucarada nas uvas. Primeiro, falemos sobre o teor de açúcar. Você sabia que uma xícara de uvas, o que equivale a aproximadamente 150 gramas ou um punhado modesto, contém cerca de 23 gramas de açúcar? Para comparação, isso é equivalente ao açúcar em 4 cubos de açúcar padrão ou em uma pequena barra de chocolate. Sim, é açúcar natural, não refinado que se encontra em um donut, mas isso não significa que seja inofensivo. Para os idosos, especialmente aqueles que sofrem de diabetes, pré-diabetes ou mesmo que têm histórico familiar de problemas com o nível de açúcar no sangue, isso pode ser um problema sério. Com o envelhecimento, o corpo não lida com o açúcar de forma tão eficiente quanto antes. O metabolismo desacelera, a sensibilidade à insulina pode diminuir e o pâncreas pode não produzir insulina com a mesma eficácia. Isso significa que mesmo os açúcares naturais, como os encontrados nas uvas, podem atingir o sistema como um trem de carga, causando um pico acentuado nos níveis de açúcar no sangue. O que acontece em seguida? A pessoa pode sentir um rápido aumento de energia, seguido por uma queda que a deixa exausta, com a mente nebulosa ou irritadiça. Com o tempo, esses picos podem sobrecarregar o sistema, aumentando o risco de doenças cardíacas, agravando complicações do diabetes ou até contribuindo para o ganho de peso, se forem uma parte regular da dieta. Tomemos, por exemplo, Patrícia, uma aposentada de 68 anos de Chicago, cuja história ilustra claramente esse fato. Patrícia sempre cuidou da saúde, mas depois que um exame recente mostrou um aumento nos níveis de açúcar no sangue, ela decidiu mudar algo. Ela substituiu seu biscoito da tarde habitual, que adorava comer com chá, por um prato de uvas vermelhas sem sementes. É fruta, dizia a si mesma, deve ser melhor para mim. Ela imaginava que estava fazendo uma escolha inteligente e virtuosa, abandonando alimentos processados em favor de algo fresco e natural. Mas, depois de algumas semanas, tudo tomou um rumo inesperado. Patrícia começou a notar que se sentia incomumente cansada, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Sua visão ficava um pouco embaçada à noite, e ela sentia tontura depois de comer, sintomas que ela não tinha antes. Preocupada, ela pegou seu antigo glicosímetro da época do pré-diabetes e mediu o nível de açúcar após o lanche de uvas. O resultado a chocou: 180 mg por decilitro, muito acima de sua faixa normal de 100 a 120. Confusa e um pouco chateada, ela marcou uma consulta com o médico. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, disse ela, com a voz cheia de descrença. O médico analisou sua dieta e quase imediatamente identificou o culpado: aquelas uvas de aparência inocente. Embora Patrícia tivesse abandonado os lanches açucarados e processados, os açúcares naturais das uvas estavam afetando seu sistema tanto, ou talvez até mais. Pesquisas da Harvard Medical School confirmam isso, observando que as uvas têm um alto índice glicêmico. Isso significa que elas podem elevar o açúcar no sangue mais rapidamente do que alguns alimentos processados, como o pão integral. Para os idosos, cujo corpo é menos adaptado para suavizar esses picos, isso pode transformar um lanche saudável em uma ameaça oculta à saúde. O risco de engasgos que você pode não esperar. Mas o açúcar não é o único problema. O segundo perigo que as uvas representam para os idosos é o risco potencial de engasgos, menos óbvio, mas não menos sério. Com o envelhecimento, os reflexos de deglutição enfraquecem naturalmente, os músculos da garganta não se coordenam tão suavemente e o reflexo de vômito pode não ser acionado tão rapidamente. Alimentos pequenos, redondos, lisos e escorregadios, como as uvas, são os principais candidatos a ficarem presos nas vias aéreas. Eles têm o tamanho certo para bloquear a passagem do ar se forem engolidos inteiros ou não forem mastigados adequadamente. E sua casca escorregadia dificulta a remoção se ficarem presos. Os números contam uma história preocupante. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança, o número de casos de engasgos relacionados a uvas entre idosos aumentou 30% nos últimos 5 anos. Por que esse aumento? Em parte, é devido à conscientização. Médicos e cuidadores relatam esses casos com mais frequência. Mas também ocorre porque os idosos comem uvas sem perceber o risco. Imagine a situação.
Uma pessoa está assistindo televisão, comendo uvas distraidamente, e uma delas escorrega antes que ela consiga mastigá-lo o suficiente. Para uma pessoa jovem, uma tosse rápida pode resolver o problema, mas para um idoso, isso pode se transformar em uma emergência com risco de vida. Lições da vida e alternativas seguras. Isso significa que as uvas estão completamente fora da dieta? Não necessariamente. Se a pessoa gosta delas, não precisa bani-las para sempre de sua cozinha, mas precisa ser estrategicamente inteligente. Veja como desfrutar de uvas sem arriscar a saúde. Corte-as. Corte cada uva em quartos antes de comer. Isso não apenas reduz o risco de engasgos, tornando-as menos propensas a ficarem presas, mas também diminui a velocidade de consumo, dando ao corpo mais tempo para processar o açúcar. Combine-as com inteligência. Combine uvas com proteína ou uma gordura saudável, como um pequeno pedaço de queijo ou um punhado de amêndoas. Isso ajuda a suavizar o impacto do açúcar, retardando a digestão e a absorção. Monitor as porcos. Limite-se a 6 uvas pequenas por vez, o que equivale a cerca de meia xícara. Isso é suficiente para satisfazer o desejo sem sobrecarregar o sistema. Se a pessoa estiver pronta para mudanças, existem alternativas mais seguras e adequadas para idosos que oferecem sabor e nutrição sem os riscos. Frutas frescas como morangos ou mirtilos contêm menos açúcar, são ricas em antioxidantes e mais fáceis de mastigar. Ou experimente melão, melancia, cantaloupe ou melão oneide, cortados em pedaços pequenos e convenientes. Eles hidratam, são naturalmente doces e muito menos propensos a causar problemas. Conclusão. As uvas podem parecer uma fruta pequena e inofensiva, mas para os idosos, é um caso clássico de onde a cautela é necessária. Seja pelo seu teor de açúcar surpreendentemente alto, que eleva discretamente os níveis de glicose no sangue, ou pelo seu potencial oculto de transformar um lanche em uma ameaça de engasgos, elas não são tão inocentes quanto parecem. Ao estar atento à forma como se come uvas, ou explorando outras opções, é possível continuar a desfrutar da comida sem arriscar a saúde. Afinal, manter-se seguro e sentir-se bem não deve significar abrir mão de prazeres simples, mas apenas ajustá-los um pouco. 3. Laranjas. Vamos falar sobre uma fruta que quase todos amam, as laranjas. Elas são suculentas, refrescantes e ricas em vitamina C, frequentemente elogiadas por fortalecerem o sistema imunológico. À primeira vista, parecem o lanche saudável perfeito. Mas aqui está uma verdade surpreendente que muitos ignoram. As laranjas podem apresentar riscos significativos para os idosos, especialmente devido a problemas como refluxo ácido, interação com medicamentos e danos dentários. Embora as laranjas tenham sido por muito tempo um item básico do café da manhã, com o envelhecimento, o corpo não processa os cítricos como antes. Permita-me explicar por que essa fruta tão amada pode não ser tão inofensiva para os idosos quanto parece. A armadilha do refluxo ácido. Você já sentiu uma queimação no peito depois de comer ou beber algo ácido? Isso é refluxo ácido, conhecido medicamente como doença do refluxo gastroesofágico, DRGE, uma condição em que o ácido estomacal volta para o esôfago. É incrivelmente comum entre os idosos. Mais de 60% dos adultos com mais de 60 anos experimentam isso, de acordo com a Fundação DRGE. As laranjas, juntamente com outras frutas cítricas, estão entre os principais provocadores dessa condição devido à sua alta acidez. Isso pode levar a uma série de sintomas desagradáveis, incluindo azia e indigestão, uma queimação dolorosa que pode durar horas. Irritação na garganta, uma sensação de arranhão ou dor na garganta causada pela exposição ao ácido. Distúrbios do sono, refluxo noturno que acorda a pessoa ou impede um sono tranquilo. Para muitos idosos, esse desconforto pode se tornar uma luta diária, e o culpado pode estar à vista, sua laranja matinal. Tomemos Margaret, uma aposentada de 73 anos de Minnesota, como exemplo. Ela sofria de azia frequente há anos, atribuindo-a às consequências naturais do envelhecimento. Ela tentou vários remédios de venda livre, mas nada trazia alívio duradouro. Somente quando ela eliminou as laranjas de sua dieta, ela notou uma melhora significativa. A história de Margaret destaca como um hábito aparentemente inocente pode prejudicar discretamente o bem-estar. Se a pessoa já enfrentou refluxo ácido, arrotos frequentes ou desconforto estomacal, talvez valha a pena reconsiderar essa laranja diária. Interação com medicamentos, um perigo oculto. Além dos problemas digestivos, as laranjas apresentam outro problema sério para os idosos. Elas podem interagir com medicamentos. Muitos idosos tomam medicamentos prescritos diariamente para tratar condições como pressão alta, colesterol ou depressão.
Robert, um aposentado de 75 anos de Denver, cuja história ilustra perfeitamente esse problema. Ele, sucumbindo ao entusiasmo geral em torno do abacate como superalimento, decidiu seguir a tendência. Todas as manhãs, seu dia começava com uma torrada de abacate, metade da fruta, cuidadosamente amassada em uma fatia de pão integral, com um pouco de azeite e uma pitada de pimenta. Parecia-lhe uma substituição perfeita e saudável para o café da manhã habitual com manteiga e geleia, e ele se orgulhava sinceramente de sua mudança benéfica na dieta. No entanto, após apenas 3 meses, Robert subiu na balança e ficou chocado ao descobrir que havia engordado 5,5 quilos. Esse peso extra não apenas minou sua autoestima, mas também afetou negativamente sua condição física. Seus joelhos, já rangendo com anos de carga, começaram a doer mais a cada passo. Ele se sentia letárgico, como se estivesse se arrastando pelo dia, e sua energia não era mais a mesma. Intrigado, ele mencionou isso ao seu médico durante uma visita de rotina. Após uma rápida revisão de sua dieta, o médico apontou para a torrada de abacate. Você está consumindo uma porção de calorias equivalente a uma refeição inteira de uma só vez, explicou ele, e seu corpo não precisa de tanto. A American Heart Association ecoa essa advertência, instando os idosos a monitorar cuidadosamente o tamanho das porções de alimentos ricos em gordura, como o abacate. Mesmo as gorduras boas, quando consumidas em excesso, podem se acumular rapidamente, levando a um ganho de peso indesejado. Além da armadilha calórica, existe outro problema inesperado. O abacate pode interferir na ação de medicamentos nos quais muitos idosos confiam. Estudos mostraram que o abacate contém compostos, como vitamina K e certas enzimas, que podem afetar a forma como o corpo absorve ou processa medicamentos importantes. Tomemos, por exemplo, os anticoagulantes, como a varfarina, frequentemente prescrita para prevenir a formação de coágulos sanguíneos. O alto teor de vitamina K no abacate pode neutralizar os efeitos da varfarina, tornando-a menos eficaz e potencialmente aumentando o risco de complicações graves relacionadas à formação de coágulos. Da mesma forma, alguns medicamentos para pressão arterial e antidepressivos, como certos ISRS, podem ter sua absorção alterada devido às gorduras e nutrientes contidos no abacate, levando a resultados de tratamento irregulares e imprevisíveis. O mais desagradável é que os médicos nem sempre informam isso antecipadamente. Se o paciente não perguntar especificamente, doutor, essas torradas de abacate não vão interferir nos meus remédios, ele pode não receber o aviso necessário. Para os idosos que tomam medicamentos diariamente para controlar a hipertensão, doenças cardíacas ou manter a saúde mental, essa omissão pode transformar um hábito aparentemente saudável em um risco. Imagine a situação. A pessoa toma diligentemente seus medicamentos para a pressão, mas descobre que os números estão subindo por causa do guacamole que comeu no almoço. Se a pessoa toma algum desses medicamentos, anticoagulantes, antihipertensivos ou estabilizadores de humor, é altamente recomendável conversar rapidamente com o médico ou farmacêutico antes de tornar o abacate uma parte regular de sua dieta. Em seguida, deve-se considerar o aspecto da alergia, que pode parecer surpreendente para uma fruta que muitos consumiram por anos sem problemas. O abacate contém proteínas estruturalmente semelhantes às presentes no látex, um material amplamente utilizado na fabricação de luvas, balões e vários suprimentos médicos. Essa semelhança estrutural causa a chamada síndrome látex-fruta, que é muito mais comum do que se poderia supor. Estudos mostram que aproximadamente 6% dos idosos possuem algum grau de sensibilidade ao látex, e para esses indivíduos, o consumo de abacate pode desencadear uma reação alérgica. As manifestações podem variar de coceira ou inchaço na boca e irritação na garganta, distúrbios digestivos ou até vermelhidão e irritação da pele após o contato com a fruta. É particularmente alarmante o fato de que as reações alérgicas não são estáticas. O sistema imunológico de uma pessoa pode mudar com a idade. Isso significa que é possível desfrutar de guacamole por décadas sem problemas, e de repente, desenvolver sensibilidade ao abacate aos 70 ou 80 anos. Imagine Margarete, uma moradora de Fênix de 72 anos, que adorava sua salada semanal de abacate. Um dia, depois de muitos anos desfrutando despreocupadamente desse prato, ela notou um formigamento nos lábios e uma coceira na garganta depois de comer. No início, ela atribuiu isso a outra coisa, talvez a um novo tempero no molho. Mas quando os sintomas se repetiram, ela procurou um alergista. Descobriu-se que sua leve sensibilidade ao látex, desenvolvida ao longo de anos de uso de luvas de jardinagem, havia se estendido ao abacate. Essa história serve como um lembrete vívido de que, se o corpo tolerou algo no passado, isso não garante que ele dará luz verde para sempre.
Isso significa que o abacate está agora completamente proibido? Não exatamente. Se a pessoa aprecia sua textura cremosa e sabor único, ainda pode desfrutar. Eu os consumo, mas com algumas restrições razoáveis. Veja como agir com segurança. Consuma com moderação. Limite-se a 1/4 de abacate por dia, o que equivale a cerca de 60 calorias. Essa quantidade é suficiente para desfrutar do sabor sem sobrecarregar o corpo com calorias em excesso. Combine com outros alimentos. Nunca coma abacate sozinho. Junte-o a uma proteína, como um ovo cozido, ou a fibras, como um punhado de vegetais frescos, para retardar a digestão e mitigar o impacto calórico. Verifique seus medicamentos. Se você toma anticoagulantes, medicamentos para pressão alta ou antidepressivos, é crucial consultar um médico para garantir que o consumo de abacate seja seguro para seu tratamento. Se preferir evitar qualquer risco, há muitas alternativas que oferecem benefícios semelhantes sem os problemas associados. Por exemplo, regue sua salada com uma colher de chá de azeite, uma gordura saudável para o coração, fácil de medir com precisão, sem adivinhar as porções. Ou escolha um pequeno punhado de nozes ou amêndoas, são ricas em nutrientes, fáceis de porcionar e não interagem com medicamentos. Além disso, oferecem uma crocância agradável sem armadilhas ocultas. Em última análise, o abacate pode estar no auge da popularidade como superalimento, mas para idosos, é um exemplo clássico de que demais de algo bom pode se tornar um problema. Seja pelo aumento discreto de calorias que adiciona centímetros à cintura, pela potencial interferência com medicamentos ou por alergias que surgem com a idade, esta fruta exige cautela. Não é preciso eliminá-lo completamente, mas deve-se abordá-lo com os olhos bem abertos, uma colher de medida na mão e, talvez, uma rápida ligação ao médico. Afinal, manter-se saudável não deve significar seguir toda a moda alimentar sem reflexão crítica. Agora, vamos falar sobre uma fruta que é praticamente sinônimo de verão, a melancia. Doce, suculenta e cheia de água, ela é a favorita para refrescar nos dias quentes. À primeira vista, parece uma escolha ideal para idosos que buscam combater o calor e evitar a desidratação. Mas aqui está o problema. A melancia pode apresentar sérios riscos à saúde de pessoas mais velhas, especialmente aquelas com problemas cardíacos, doenças renais ou diabetes. Vamos entender por que este alimento de verão pode não ser tão inofensivo quanto parece e como os idosos podem desfrutá-lo com segurança. Perigos ocultos da melancia para idosos. Muita água, muito rápido. A melancia é 92% água, o que soa como uma vitória inquestionável contra a desidratação. No entanto, para idosos, esse alto teor de água pode ser uma faca de dois gumes. Com a idade, os rins processam líquidos com menos eficiência. Consumir muita melancia pode levar à retenção de líquidos, onde o corpo retém o excesso de água em vez de eliminá-lo. Isso pode causar inchaço. A pessoa pode notar tornozelos, mãos ou rosto inchados. Falta de ar. O excesso de líquido pode pressionar os pulmões, dificultando a respiração. Pressão arterial elevada. Muita água na corrente sanguínea força o coração a trabalhar mais, o que é especialmente arriscado se já houver problemas cardíacos. Considere Beth, uma moradora de 78 anos do Arizona. Ela começou a comer melancia todos os dias após o almoço, acreditando ser uma forma inteligente de se manter hidratada. Em poucos dias, suas pernas incharam e ela sentiu um cansaço incomum. Uma noite, ela acordou sem fôlego e foi parar no hospital. Os médicos descobriram que o excesso de líquido de seu hábito de comer melancia havia sobrecarregado seu coração. Foi um alerta, mostrando que mesmo alimentos saudáveis podem ter desvantagens quando consumidos incorretamente. Cuidado extra para quem toma diuréticos. Se você toma diuréticos ou pílulas de água, para condições como insuficiência cardíaca ou pressão alta, a melancia pode interferir na sua eficácia. Esses medicamentos são feitos para remover o excesso de líquido, mas o alto teor de água da fruta pode neutralizar esse efeito, levando a complicações potencialmente perigosas. Pico de açúcar traicoeiro. A melancia pode ter um sabor leve e refrescante, mas possui um alto índice glicêmico, IG, o que significa que pode elevar rapidamente os níveis de açúcar no sangue, quase como um refrigerante. A Associação Americana de Diabetes observa que apenas 2 xícaras de melancia podem causar um rápido aumento nos níveis de açúcar no sangue. Para idosos com diabetes ou pré-diabetes, isso pode levar à fadiga e tontura. Um pico de açúcar seguido de uma queda pode esgotar o corpo. Mudanças de humor. Flutuações nos níveis de açúcar no sangue podem afetar o estado emocional. Risco a longo prazo. Picos frequentes podem piorar o controle do diabetes e aumentar a probabilidade de complicações,
como doenças cardíacas. Mesmo que a pessoa não tenha diabetes, esses picos podem, com o tempo, contribuir para a resistência à insulina, um passo para o diabetes tipo 2. Assim, a doçura da melancia tem um custo oculto que é importante lembrar. Armadilhas do potássio. Aqui está um fato menos conhecido. A melancia é rica em potássio. Embora o potássio seja vital para a saúde do coração e dos músculos, seu excesso pode criar sérios problemas para idosos com doenças renais. Rins envelhecidos têm dificuldade em filtrar o excesso de potássio, que pode se acumular no sangue e causar hipercalemia. Os sintomas incluem batimentos cardíacos irregulares, um problema grave e, às vezes, com risco de vida. Fraqueza muscular, sensação de tremores ou instabilidade nas pernas. Insuficiência cardíaca. Em casos extremos, altos níveis de potássio podem levar à parada cardíaca. A Fundação Nacional do Rim estima que cerca de 40% das pessoas com mais de 65 anos têm algum grau de disfunção renal, muitas vezes sem saber. Se os rins não estão funcionando bem, consumir grandes quantidades de alimentos ricos em potássio, como a melancia, pode levá-los ao limite, criando uma carga crítica. Como desfrutar da melancia com segurança? Ama melancia demais para desistir dela? Não precisa, apenas tome algumas precauções. Mantenha as porções pequenas. Limite-se a meia xícara por porção para não sobrecarregar o sistema. Combine-a inteligentemente. Coma-a com proteína, como nozes, ou fibra, como sementes, para retardar a absorção de açúcar e equilibrar a refeição. Escolha o momento certo. Evite melancia tarde da noite para prevenir o acúmulo de líquidos durante a noite. Ouça seu corpo. Se sentir inchaço, falta de ar ou fadiga após comer, reduza o consumo. Alternativas mais seguras. Quer hidratação e doçura sem os riscos? Experimente estas opções. Fatias de pepino na água. Refrescam e hidratam sem sobrecarga de açúcar ou potássio. Frutas vermelhas congeladas. Uma opção saborosa com baixo índice glicêmico que não causará um pico rápido de açúcar no sangue. Água aromatizada. Adicione um pouco de suco de melancia e hortelã à água para sabor, sem os riscos da fruta inteira. Em resumo, a melancia pode parecer um deleite de verão inofensivo, mas para idosos, especialmente aqueles com problemas cardíacos, renais ou de açúcar no sangue, é uma fruta que deve ser abordada com cautela. Moderação e alimentação consciente ajudarão a desfrutá-la sem comprometer a saúde. Agora, vamos analisar mais de perto o mamão, uma fruta tropical amplamente conhecida por seus benefícios digestivos. Muitos idosos escolhem o mamão porque ouviram que ele pode ajudar na saúde intestinal, digestão e até reduzir a inflamação. Embora seja verdade que o mamão oferece alguns benefícios à saúde, há um outro lado desta fruta que muitas vezes não é discutido. Na verdade, para idosos, o mamão pode causar vários problemas de saúde sérios, especialmente se estiverem tomando medicamentos ou tiverem um estômago sensível. Isso pode ser surpreendente, mas vamos aprofundar por que se deve ter cautela ao consumir mamão, especialmente se você tem mais de 65 anos. Interação com medicamentos. Uma das preocupações mais significativas com o mamão é como ele interage com muitos medicamentos comumente prescritos para idosos. A Food and Drug Administration, FDA, dos Estados Unidos observou que o mamão pode afetar a absorção e a eficácia de vários tipos de medicamentos, incluindo anticoagulantes, medicamentos para diabetes e antibióticos. Isso ocorre porque o mamão contém a enzima papaína, que pode alterar a forma como o corpo absorve e processa certos medicamentos. Por exemplo, idosos que tomam anticoagulantes, como a varfarina, correm um risco maior se consumirem mamão regularmente. O mamão pode potencializar o efeito dos anticoagulantes, aumentando potencialmente a probabilidade de sangramento, tornando particularmente perigoso para pessoas com distúrbios de coagulação. Da mesma forma, se a pessoa toma medicamentos para diabetes, o consumo de mamão pode causar uma queda acentuada nos níveis de açúcar no sangue, o que pode levar a tontura, confusão, fraqueza e até desmaios. Considere a história de Ellen, uma mulher de 71 anos de San Diego. Ao ouvir que o mamão poderia melhorar a digestão, ela começou a comê-lo diariamente. No entanto, após algumas semanas, ela notou que seu medicamento para a pressão parecia não estar mais funcionando tão eficazmente. Preocupada, ela consultou seu médico, que perguntou sobre sua dieta. Quando ele mencionou que comia mamão regularmente, o médico imediatamente suspeitou de uma interação medicamentosa. Assim que Ellen removeu o mamão de sua dieta, sua pressão arterial voltou ao normal. É por isso que os idosos devem estar cientes de como os alimentos que consomem interagem com seus medicamentos. O que pode parecer uma escolha saudável pode, em última análise,
causar complicações sérias. Risco de alergia ao látex. Outro perigo menos conhecido do mamão é sua ligação com alergias ao látex. Muitas pessoas com sensibilidade ao látex descobrem que também são alérgicas ao mamão, porque a fruta contém certas proteínas semelhantes às encontradas no látex. Para idosos com alergia ao látex, o consumo de mamão pode desencadear reações alérgicas, como erupções cutâneas, coceira e inchaço na boca. Em casos graves, pode até causar dificuldade respiratória, o que pode ser fatal. O que torna isso particularmente preocupante é que a alergia ao látex pode se desenvolver em idades mais avançadas, mesmo que a pessoa tenha comido mamão no passado sem problemas. Portanto, mesmo que o mamão tenha sido consumido antes sem reações, isso não garante que não haverá uma reação alérgica mais tarde. É sempre prudente ser cauteloso e observar quaisquer mudanças na reação do corpo a certos alimentos com o envelhecimento. Problemas digestivos. O mamão é frequentemente elogiado por sua enzima digestiva papaína, que ajuda a quebrar proteínas e outros alimentos no estômago. Embora isso possa ser benéfico para alguns, para idosos, pode se tornar um problema. Muitos idosos já possuem um estômago sensível, e as fortes propriedades digestivas do mamão podem irritar o revestimento gástrico. Isso pode levar a sintomas desagradáveis como inchaço, gases, azia e até cólicas estomacais. Se você já notou desconforto após comer mamão, pode ser um sinal de que seu sistema digestivo tem dificuldade em processá-lo. Isso é especialmente relevante para quem já sofre de condições como síndrome do intestino irritável, SI, ou refluxo ácido, que podem ser agravadas pela enzima presente no mamão. Alternativa, mais segura. Se você deseja apoiar a saúde digestiva sem os riscos potenciais, há muitas outras opções. Por exemplo, iogurte natural ou kefir são excelentes escolhas, pois são ricos em probióticos que promovem um intestino saudável. Chá de gengibre é outro remédio natural que pode ajudar a acalmar o estômago e melhorar a digestão. Vegetais fermentados, como chucrute ou quinte, são fantásticas fontes de bactérias benéficas que apoiam a saúde digestiva. No entanto, se você ainda deseja comer mamão, há algumas precauções que pode tomar para minimizar os riscos. Primeiro, nunca coma mamão com o estômago vazio, pois isso pode aumentar a probabilidade de irritação gástrica. Segundo, se você toma medicamentos para pressão, anticoagulantes ou para diabetes, consulte seu médico ou farmacêutico antes de incluir mamão em sua dieta. Comece com uma pequena porção, talvez apenas alguns pedaços, e observe atentamente a reação do seu corpo. Se você sentir quaisquer sintomas como tontura, desconforto estomacal ou fadiga incomum, é um sinal de que o mamão pode não ser a melhor escolha para você. Em resumo, o mamão, com sua reputação estabelecida de auxiliar digestivo, pode parecer uma escolha ideal para idosos que buscam melhorar o funcionamento intestinal. No entanto, seu potencial de interagir com inúmeros medicamentos, causar reações alérgicas e irritar estômagos sensíveis significa que ele está longe de ser tão inofensivo quanto parece à primeira vista. Sempre consulte seu médico ou um nutricionista qualificado antes de adicionar mamão à sua dieta diária, especialmente se você toma medicamentos ou tem predisposição a distúrbios gastrointestinais. É importante lembrar que o que é bom para um organismo pode ser totalmente inadequado para outro, especialmente quando se trata de manter a saúde na velhice. 6. Bananas. Vamos falar sobre uma das frutas mais populares do mundo, as bananas. Elas são convenientes, facilmente disponíveis e frequentemente promovidas como uma excelente fonte de energia, rica em potássio. Podem ser encontradas em smoothies, no café da manhã ou como um lanche rápido após a atividade física. À primeira vista, as bananas parecem uma escolha ideal para idosos, oferecendo um impulso rápido de energia e nutrientes essenciais. Mas aqui está o problema. As bananas podem apresentar riscos inesperados à saúde de idosos, especialmente aqueles com problemas renais, diabetes ou propensão a enxaquecas. Vamos entender por que esta fruta aparentemente inofensiva pode não ser tão segura quanto parece, e como os idosos podem desfrutá-la sem prejudicar a saúde. Sobrecarga de potasio. As bananas são conhecidas por seu alto teor de potássio, e isso é, sem dúvida, benéfico para a maioria das pessoas. O potássio é essencial para manter a saúde do coração, regular a pressão arterial e garantir o bom funcionamento dos músculos. No entanto, para idosos, especialmente aqueles que já têm problemas renais, isso pode ser uma faca de dois gumes. Com a idade, a função renal diminui naturalmente. Os rins tornam-se menos eficientes na filtragem do excesso de potássio do sangue. Se a pessoa consumir muitas bananas, o potássio pode se acumular em seu sistema, levando a uma condição chamada hipercalemia.
Os sintomas da hipercalemia podem ser insidiosos e incluem batimentos cardíacos irregulares, um problema sério e potencialmente fatal, fraqueza muscular, onde a pessoa pode se sentir letárgica ou ter cãibras, dormência ou formigamento, especialmente nas mãos e pés, fadiga inexplicável que não melhora com o descanso. De acordo com a Fundação Nacional do Rim, cerca de 40% das pessoas com mais de 65 anos têm algum grau de doença renal crônica, muitas vezes sem saber. Isso significa que muitos idosos podem estar se expondo a riscos ao consumir alimentos ricos em potássio, como bananas, sem perceber o perigo potencial. Considere a história de Frank, um aposentado de 76 anos do Oregon. Frank era uma pessoa ativa que adorava jogar golfe. Ele ouviu que as bananas eram uma ótima fonte de energia e começou a comer 2 bananas todos os dias antes de jogar. Após algumas semanas, ele começou a sentir um cansaço incomum e fraqueza muscular. Um dia, durante o jogo de golfe, ele sentiu uma tontura intensa e batimentos cardíacos irregulares. Foi levado ao hospital, onde exames revelaram níveis perigosamente altos de potássio. Os médicos explicaram que seus rins, já um pouco enfraquecidos pela idade, não conseguiam lidar com o excesso de potássio das bananas. A história de Frank é um lembrete vívido de que mesmo alimentos saudáveis podem ser prejudiciais se consumidos em excesso, especialmente na presença de problemas de saúde ocultos. Impacto do açúcar. As bananas também contêm uma quantidade significativa de açúcar. Uma banana média contém cerca de 14 gramas de açúcar. Embora seja açúcar natural, ainda pode causar um rápido aumento nos níveis de açúcar no sangue, especialmente para idosos com diabetes ou pré-diabetes. Com a idade, o corpo se torna menos eficiente na regulação dos níveis de açúcar no sangue. O pâncreas pode não produzir insulina suficiente, ou as células podem se tornar menos sensíveis a ela. Isso significa que mesmo os açúcares naturais das bananas podem levar a um rápido aumento nos níveis de açúcar no sangue, o que pode causar fadiga, irritabilidade e problemas de concentração. A longo prazo, picos frequentes de açúcar no sangue podem agravar o diabetes e aumentar o risco de doenças cardíacas, danos nos nervos e problemas de visão. A Associação Americana de Diabetes recomenda que pessoas com diabetes sejam cautelosas com as bananas e controlem cuidadosamente o tamanho das porções. Se você gosta de bananas, mas se preocupa com o teor de açúcar, há maneiras de desfrutá-las com mais segurança. Por exemplo, combine-as com proteínas ou gorduras saudáveis, como um pequeno punhado de nozes ou uma colher de manteiga de amendoim. Isso ajudará a retardar a absorção do açúcar e a prevenir um pico acentuado de glicose no sangue. Gatillo de enxaqueca. Um problema menos conhecido, mas não menos importante para alguns idosos, é que as bananas podem ser um gatilho para enxaquecas. As bananas contêm tiramina, um composto natural que pode causar dores de cabeça em pessoas sensíveis a ele. Embora não afete a todos, para quem sofre de enxaquecas, as bananas podem ser um culpado oculto. Com a idade, algumas pessoas tornam-se mais sensíveis a certos gatilhos alimentares, e o que antes não causava problemas pode agora provocar fortes dores de cabeça. Se você sofre de enxaquecas e come bananas regularmente, vale a pena tentar eliminá-las da sua dieta por algumas semanas para ver se sua condição melhora. É uma maneira simples de determinar se as bananas são um gatilho para você. Como desfrutar de bananas com segurança? Se você gosta de bananas, não precisa eliminá-las completamente. Apenas esteja atento a como e quanto você as come. Controle das porções. Limite-se a meia banana por vez para reduzir a ingestão de potássio e açúcar. Escolha bananas menos maduras. Bananas menos maduras contêm menos açúcar e mais amido resistente, que é bom para a digestão e não causa um pico tão acentuado nos níveis de açúcar no sangue. Combine com proteína ou gordura. Como mencionado, combinar bananas com nozes, sementes ou manteiga de amendoim ajudará a retardar a absorção de açúcar. Alternativa, mais segura. Se você procura alternativas que ofereçam benefícios semelhantes sem os riscos, considere as seguintes opções. Frutas vermelhas. Morangos, mirtilos e framboesas contêm menos açúcar e potássio, mas são ricas em antioxidantes. Aveia, uma excelente fonte de energia e fibra que ajudará a mantê-lo saciado e a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Abacate, com moderação embora os riscos do abacate tenham sido discutidos anteriormente, uma pequena porção pode ser uma boa fonte de gorduras saudáveis e potássio para quem não tem problemas renais ou com medicamentos. Em resumo, as bananas, apesar de sua reputação como fruta saudável e conveniente, podem apresentar riscos inesperados para idosos. Seja pela potencial sobrecarga de potássio para os rins, pelo impacto do açúcar para diabéticos ou como gatilho de enxaqueca para pessoas sensíveis, é importante abordá-las com cautela.
Ao entender esses riscos e tomar precauções razoáveis, você pode continuar a desfrutar de bananas ou explorar alternativas mais seguras para manter sua saúde nos anos dourados. Conclusão: em um mundo onde as informações sobre saúde estão em constante mudança, é crucial ser um consumidor informado, especialmente quando se trata do que você come. Frutas que antes eram consideradas inquestionavelmente saudáveis podem esconder perigos inesperados para idosos. Da toxina oculta na carambola à sobrecarga de potássio em bananas e melancias, interações medicamentosas em laranjas e mamões, e armadilha calórica no abacate, cada fruta tem sua história. O objetivo deste material não é assustar ou fazer com que você desista completamente dessas frutas, mas sim fornecer o conhecimento necessário para tomar decisões informadas. Lembre-se de que moderação, controle de porções e a compreensão de como o corpo muda com a idade são a chave para uma alimentação segura e saudável. Sempre consulte seu médico ou nutricionista antes de fazer mudanças significativas em sua dieta, especialmente se você tiver doenças crônicas ou estiver tomando medicamentos. Munido desse conhecimento, você pode continuar a desfrutar do rico e diversificado mundo das frutas, mantendo sua saúde e bem-estar por muitos anos. Seu corpo é seu templo, e cuidar dele é uma jornada que vale a pena empreender.